Vamos lá então, breves também. Então, na aula anterior, né, deu para a gente trabalhar esse conteúdo, finalizar a parte de linearização, tá? Então, eu trouxe esse conteúdo para a aula 14, tirei ele lá da aula 13, já que não deu tempo da gente finalizar. E aí, a gente vai, né, dar uma desacelerada assim, de hoje, trabalhar esse conteúdo com calma, para daí na segunda a gente seguir com a próxima etapa do conteúdo, tá bem? E também, né, por conta disso, eu reorganizei o nosso cronograma das aulas lá no Classroom, com os tópicos, e também, né, por conta dessa reorganização, né, as aulas que a gente vai trabalhar com simuladores lá no DF ficaram até um pouquinho mais para frente. Reorganizar também, porque o professor Leandro estava utilizando lá já, então vou fazer um acordo com ele para ele usar agora, depois ele volta a passar e a gente usa depois, tá bem? Então, a gente vai ter esse manejamento aí, ok? Bom, hoje nós daremos continuidade à disciplina de análise e simulação de processos com a aula 14. E na aula de hoje nós abordaremos, né, o tópico de linearização de sistemas não lineares. Mas, para a gente relembrar isso daqui, vamos lembrar então que na aula passada nós falamos sobre algumas propriedades de funções de transferência, dentre elas as principais que são a propriedade aditiva propriedade multiplicativa. O que é isso mesmo? Para que serve? O que a gente fez nesse conteúdo? A gente trabalhou um exemplo de cada um. Para a gente não precisar trabalhar cada um individualmente. Cada propriedade, por exemplo, se você tem dois sistemas em série, você pode usar a propriedade de multiplicação para saber o. Isso, a propriedade multiplicativa permite, quando eu tenho dois sistemas em série, né, no caso desses dois sistemas eu tenho uma função de transferência para cada um desses sistemas, e aí eu consigo relacionar a minha resposta global, né, com a minha entrada global, certo? Sem preocupar com o que está acontecendo aqui no meio, porque a entrada global é a causa, né, do efeito no meio do processo, e o que tem no meio é a causa do que sai lá na frente. Então, quando a gente tem um sistema com dois processos em série, a gente pode ter uma função de transferência global como sendo o produto das funções de transferência que eu tenho nesse intervalo dos processos, certo? Então, isso aqui era a propriedade multiplicativa, certo? E a propriedade aditiva? Sistemas em paralelo? O que isso significa? Tem duas entradas sistemas em paralelos que convergem no final para uma saída, uma única saída final. Você pode somar os dois para obter uma função. Isso, né? Na verdade, aqui, assim, ó, uma coisa que é importante destacar é que isso aqui que a gente fez, de sistemas em série, são de fato quando eu tenho dois processos em sequência, tá bem? Ó, tem um processo aqui, a gente fez até esse exemplo aqui dos dois tanques, né? A gente percebeu lá como que a vazão de entrada aqui afetava a vazão de saída lá no final daquele tanque. Então, de fato, tem dois blocos, duas funções de transferência e dois processos. Cada tanque é um processo. Na propriedade aditiva, a gente tem duas entradas, tá certo? Que elas vão estar no mesmo processo, tá? A diferença aqui é que eu tenho um processo só, eu não tenho dois processos. E essas duas entradas geram um efeito na saída única desse processo. A gente representou assim. E a gente viu que quando a gente tem duas entradas no mesmo problema, a função de transferência global, ela não consegue ser escrita na forma de entrada sobre seu radinho. Nesse caso aqui, ela vai ser escrita, né, com a combinação linear de soma de ambas as minhas entradas. Então aqui eu somo, né, ao invés de multiplicar, igual a gente tinha aqui embaixo, para as duas entradas.
certo? E lembra, a gente fez isso, por exemplo, para aquele exemplo do tanque de mistura, que eu tinha duas entradas diferentes, né, com composições diferentes e uma saída. Lembra que a gente fez aquele exemplo lá W1, X1, W2, X2, XW, X. Então, aqui eu tenho um processo só, um tanque só. Aqui eu tenho dois tanques. Tá? Então aqui, cada função de transferência é de um processo. Aqui a função de transferência pode ser de mais de um único processo. Tá? É que eu tenho duas saídas, duas entradas. Eu poderia também ter duas saídas. Eu poderia escrever as duas saídas, cada uma em função de uma entrada. Tá? Mas, isso aqui, então, a gente viu na aula anterior. Então, a gente deu, né, esses exemplos para propriedade aditiva e multiplicativa. E aí eu vou perguntar, como ficaria, combinando essas duas propriedades, a função de transferência se eu tivesse mais uma entrada aqui nesse primeiro tanque? Por exemplo, se eu tivesse QI e tivesse QJ. Como que ficaria a função de transferência desse sistema? As somas das transferências dos dois termos entradas, ele fica multiplicado pela sequência. E como que a gente representa isso em termos de função de transferência? A minha função de transferência na saída vai ser igual ao produto dessa por essa, porém essa aqui é a soma do efeito das duas, né? Então eu teria aqui, por exemplo, que de S vezes a função de transferência do efeito dessa entrada, mais QJ de S vezes a função de transferência dessa outra entrada, tudo isso vezes a função de transferência do segundo processo. Tá? Então, assim eu representaria a função de transferência global, como tivesse, por exemplo, esse caso aqui. E aí, vejam que, igual aqui a gente não depende de U2, aqui a gente também não depende de Q1 que está aqui no meio. Tá? Então, as entradas vezes a soma. E também, vejam que a gente pode combinar isso, então, para avaliar efeitos de diversas entradas, diversas saídas, conectando diversas etapas de processo. Bem? E com isso também poderíamos ver, quem sabe, mais uma entrada aqui, poderíamos avaliar só uma entrada lá e duas aqui. Então, com essas propriedades, a gente consegue a função de transferência de qualquer um desses problemas. E qual que é o objetivo nosso com a função de transferência mesmo? Varia o sinal. Oi? Varia o sinal. Sinal do quê? O sinal que você tem. Avaliar o efeito da perturbação, né? Então, eu vou pegar a minha entrada, ela pode ser qualquer tipo de perturbação. Ela pode ser um degrau, pode ser uma rampa. A gente comentou e a gente vai falar melhor dessas possibilidades na aula de segunda. Mas se eu conhecer qual que é a minha perturbação, eu jogo ela para cá. Com isso daqui, eu aplico a transformada inversa. E com a transformada inversa, aplicando a transformada inversa de Laplace, conhecida do degrau, a gente obtém a nossa y de t na variável do desvio. Tá? Porque a gente obteve a transformada a partir da variável do desvio. Então, quando a gente aplica a inversa, a gente volta para a variável do desvio. E aí a gente usa a variável do desvio, somando ela com a variável no estado estacionário, para achar a nossa variável real. Tá? Então, essa é a lógica. Porque isso permite a gente prever a resposta. Tá? Então, se eu tenho uma entrada e tenho uma saída, eu conheço a entrada, eu sei como a minha resposta vai se comportar. Se ela vai subir, se ela vai ser reta, se ela vai oscilar. Então, eu tenho uma previsibilidade da minha resposta. Se a gente tem a previsibilidade da resposta, o que a gente pode fazer com isso? Que é o quê?
Se eu sei o que vai acontecer, mas eu não quero que ocorra, o que eu faço? Entendi. De que forma a gente faz isso no processo? Isso, como que a gente altera os parâmetros? Como que a gente altera isso? Com o quê? Isso, com um sistema de controle, tá? Então, aí vocês vão ver no próximo semestre, na disciplina de controle, como configurar o controlador para evitar que o processo sofra perturbação. Para caso uma perturbação for ocorrer, a gente detecta isso, porque a gente viu que o processo saiu do set point, que é o estado estacionário, e antes que a perturbação tenha um efeito, né, tardio, né, logo que no começo a gente detectou a perturbação, o controlador já atua no processo para fazer a variável voltar para o valor de set point, o valor que a gente deseja que ela fique no processo. Tá? Então, por isso que a gente é importante entender a parte dinâmica de processo, para prever as respostas. E aí, com esse conhecimento aqui, a gente consegue ajustar o controlador para que o controlador não deixe com que a resposta ocorra, se ela for indesejada, ou se a gente quiser, de fato, fazer uma alteração no processo, que ele faça essa alteração de maneira a resposta ser o mais estável possível. Bom? Dúvidas, perguntas aqui? Não? Bem, então vamos lá para o nosso conteúdo da aula de hoje, né? Na nossa aula de hoje, a gente vai falar sobre a linearização de modelos não lineares e também tratar alguns exemplos, né, de como fazer essa linearização. A gente comentou, eu cheguei a comentar na aula anterior que para a gente aplicar a transformada de Laplace e obter a função de transferência, a equação diferencial precisa ser linear. Se ela não for linear, a gente não pode fazer isso, porque a gente não consegue aplicar a transformada. Mas existem certos casos que a função é não linear, mas a gente pode aproximar esse comportamento da função como um comportamento linear. E como que a gente discutiu mesmo que seria possível linearizar uma equação diferencial? Para obter a função de transferência. Transformada de equação pode ser aplicada em qualquer algo não linear. Não. Resolver uma equação diferencial. Isso, exatamente. A gente viu que é possível, né, fazer uma expansão em série de Taylor da nossa equação diferencial para conseguir linearizar ela. E essa linearização ela é válida só ao redor do estado estacionário. Certo? Então, se for no estado estacionário, perturbações que oscilam ao redor do estado estacionário, elas podem ser aproximadas, né, de maneira linear, porque a gente vai ter a expansão de série de Taylor truncara no primeiro termo da derivada. Logo, né, vai ser um comportamento linear. E por conta disso, a gente vai ter esse comportamento, né, aproximado. Se a gente vai utilizar a série de Taylor, para que serve, né? O que é e para que serve a série de Taylor mesmo? Vai lá do cálculo 2. Para que vocês usaram a série de Taylor lá? A gente tinha uma equação. Aí expandi para a série de Taylor para, como vou dizer, facilitar achar a resposta da equação. Tipo, mudar a forma de resolver para a gente ter mais linear. Ó, a gente tem uma função. Se a gente vai aplicar a série de Taylor, significa fazer uma
expandir a nossa função por uma função aproximada que é representada pela série de Taylor. A gente pega a nossa série de T, escreve ela em forma de série de Taylor. E para a gente fazer isso, a gente precisa de um ponto de referência na nossa equação. Tá? Um ponto de referência, né, que pode ser a condição de contorno conhecida. E no nosso caso, esse ponto aqui vai ser o estado estacionário. Tá? E aí, se eu aproximo minha função em volta do estado estacionário, eu posso, nesse intervalo aqui, usar, por exemplo, só os termos lineares da série de Taylor para aproximar o comportamento dessa função ao redor desse ponto por uma reta. Tá? Se eu tenho lá uma f de t, eu vou expressar ela em série de Taylor, né? Eu tenho lá o comportamento, né, da minha variável, tá? Mais o termo da derivada primeira, dela em relação, né, à minha diferencial, mais a derivada segunda, né, que vezes a diferença do ponto que eu estou olhando e do ponto que eu tenho de referência. Tá? Então, eu vou somando todos os termos, né, isso aqui de forma infinita, né, para quantos termos eu quiser utilizar para a série de Taylor. Tá? E aí, no final, claro, quando a gente faz um tratamento, a gente tem um resíduo, um erro resultante disso. Quanto mais termos, mais precisa, né, a representação da série se torna. Tá? Então, né, isso é utilizar a série de Taylor e a gente vai usar aqui para aproximar a nossa equação diferencial por uma equação linear naquele intervalo. Bom? Então, para processos não lineares, a gente precisa de alguma técnica para fazer essa linearização. E aqui no nosso caso, a gente vai pensar na série de Taylor. Porque em processos, muitas das nossas variáveis ou equações podem não ser lineares. Por exemplo, no balanço de energia, um sistema com reação química, né, a temperatura está lá na velocidade da reação. Né, tem termo de Arrhenius, o termo de Arrhenius tem temperatura lá exponencial. Tá? Vezes zero, vezes e elevado a menos e sobre RT. Né? Isso torna a expressão não linear. Se eu estiver trabalhando com alguma variável, né, com relação ao pH, pH segue uma escala logarítmica, certo? Não linear. Se eu estou com um sistema com colunas de absorção, de extração, destilação, eu tenho vários recíprocos, né, para a coluna, advindos do refervedor, do condensador. Isso gera não linearidades também nos balanços do meu sistema. Bom, então, em muitos casos, os processos lineares permanecem próximos de condições estacionárias por longos períodos. E aí o modelo linearizado pode ser suficiente para fazer essa aproximação. Bem, então a gente tem, né, teria o caso em que o modelo dinâmico do processo é não linear. Tá? Ou seja, essa equação aqui, seja o balanço de massa, seja o balanço de energia, ela é uma equação não linear. A gente falou disso na aula passada. Né? Equação não linear, se eu tenho lá um produto de variáveis, né, seja de uma variável pela outra, seja dela por ela mesma, que aumenta a ordem da reação, da equação. Dessa forma, a equação se torna não linear. Nesse caso aqui, a nossa função, nossa diferencial do modelo, ela é a função da entrada e também da saída que responde a essa entrada. Tá? E aí, a linearização que tipicamente a gente faz, ela é baseada na expansão em série de Taylor. Bem? Então, tá, a gente vai ver nos nossos problemas que sempre a nossa equação do modelo ou é um balanço de massa, ou é um balanço de energia, ou é os dois juntos. Tá? E aí, a partir disso, quando a gente tem casos não lineares, como a gente vai ver hoje, a gente consegue aqui fazer essa expressão, essa expansão, escrevendo minha função truncada no primeiro termo da expansão em série de Taylor, para ambas as minhas variáveis, tanto as variáveis de entrada quanto as variáveis de saída. Tá? Então, se eu tenho uma função f de y, né? Na aproximação em série de Taylor vai ser o valor dela no estado estacionário, no ponto que eu conheço, mais a derivada em relação a uma das variáveis, vezes a diferença do ponto que eu estou analisando do ponto que eu conheço, mais a derivada em relação a outra variável, vezes ponto
da variável menos o ponto que eu conheço para outra variável, certo? E aí, claro, poderia ter aqui os termos da derivada segunda, terceira, para cada uma das variáveis, mas a gente vai usar o primeiro termo só porque a gente quer aproximação linear. Tá bom? Bem, percebam que quando a gente faz isso, a gente obtém uma diferença nesses dois termos aqui que acabam sendo a variável física menos a variável no estado estacionário. O que é mesmo a variável física menos a variável no estado estacionário? Variável de desvio. Variável de desvio. Então, só de fazer a expansão em série de Taylor, já surgem as variáveis de desvio. E quando eu passo esse aqui para esse lado, faço essa menos essa, isso aqui se torna a variação no desvio para, né, a minha variável de saída. Ok? Bom, isso é válido para duas variáveis, como está colocado aqui, mas isso também é válido para qualquer número de variáveis. Se eu tivesse uma terceira variável z, por exemplo, surgiria, né, que variação de f em relação a z multiplica z menos z barra. Tá? E aí, então, se eu tivesse uma terceira variável, eu teria um terceiro desvio aqui de associado. Então, vejam que quando a gente usar série de Taylor, na verdade, é até mais prático do que o que a gente vem fazendo até então. Porque eu simplesmente pego a minha função, aplico a série de Taylor e ela já sai nas variáveis de desvio. Eu não preciso pegar ela no estado dinâmico, gerar ela no estado estacionário, fazer uma menos a outra e aí passar para o desvio. Então, vejam que são métodos diferentes. Se é expressão linear, eu preciso fazer isso, dinâmico menos estacionário. Se é não linear, eu aplico a transformada e isso já gera a minha expressão nas variáveis de desvio. Tá? Bem, aqui está de maneira conceitual, mas a gente vai ver isso no exemplo ali mais para frente. Bom, então essa sequência de passos que a gente vem fazendo até aqui pode ser resumida em um algoritmo. Tá? Primeiro, a gente tem lá o modelo dinâmico do processo, que é o conjunto de equações diferenciais, que pode ser o balanço de massa, pode ser o balanço de energia, pode ser o de massa e de energia. Se eu tenho vários componentes, pode ser os balanços por componentes. Tá? Pode ser, se tenho dois reagentes, dois produtos, tem uma equação para cada um deles, mais o balanço de energia, mais o balanço por encanizamento, se eu tiver um sistema de troca térmica. Então, todas elas compõem o modelo dinâmico do processo. O primeiro passo é obter o modelo no estado estacionário. Se eu tenho a equação dinâmica, como que a gente obtém o estado estacionário dela? Considera, né, o termo transiente, né, ou as derivadas com relação ao tempo iguais a zero. Bem? E aí, o que a gente faz? Eu tenho um modelo estacionário, eu tenho condição de descobrir a condição do estado estacionário. Eu tenho condição de saber qual valor minhas variáveis têm, tanto a entrada quanto a saída, quando o estado é estacionário. Basta substituir minha entrada e calcular minha saída, direto na equação estacionária. A gente precisa saber o valor da variável de saída no estado estacionário, porque aqui no final, ó, a gente vai somar ela quando a gente aplicar descobrir a transformada inversa da variável do desvio para poder descobrir o valor real da variável física. Bem? Bom, e aí quando eu conheço a condição do estado estacionário, eu preciso olhar para o meu modelo dinâmico e avaliar se ele é linear ou se ele é não linear. É o que eu comentei para vocês. Se ele é linear, a gente obtém a expressão nas variáveis de desvio, subtraindo o estado estacionário, né, do modelo dinâmico. Se a equação ela é não linear, aí eu vou usar a expansão em série de Taylor para linearizar a equação próxima ao estado estacionário. E ambos os procedimentos, eles geram para mim um modelo na forma de variáveis de desvio. Beleza? Alguma dúvida até aqui? Ok. Bom, em seguida,
quando a gente tem a expressão nas variáveis de desvio, lembra, nosso objetivo aqui é obter a função de transferência. Tá? Primeiro, a gente aplica a transformada de Laplace, considerando as condições iniciais igual a zero, para que aqueles termos lá que surjam de condições sejam igual a zero, e a gente viu que é igual a zero quando o estado anterior é o estacionário. A gente sempre vai partir aqui do estado estacionário, então sempre a condição de contorno na variável de Laplace vai ser zero. E aí, eu vou fazer uma análise das minhas entradas, das minhas respostas, para obter a minha função de transferência. Tá? Então, aí eu tenho, digamos que, duas possibilidades. Ou eu avalio minhas variáveis uma por uma, tá? Obtenho todas as funções de transferência individuais, se eu tenho mais de uma entrada aqui, obtenho elas de forma individual e no final eu somo elas, ou eu posso tentar já descrever direto a expressão para todas elas, tá? É mais complicado, dá mais trabalho, mas às vezes é possível. Mas eu tenho a possibilidade de, se eu tiver mais de uma saída, tá? A gente não viu isso ainda, a gente até agora só trabalhou com uma saída. Eu considero só uma, tá? Elimino as demais, exceto a desejada, e calculo a função de transferência para só uma saída. Aí eu faço o contrário, eu cancelo aquela que eu considerei e considero a outra. Obtenho a outra função de transferência. E aí eu somo elas no final para obter a minha função de transferência global. Se eu tenho mais de uma entrada, a mesma coisa. Eu posso estabelecer todas as entradas em zero, exceto a que eu vou avaliar. Por exemplo, lá eu considerar só o 1. Cancelo aqui o 2 e obtenho só G1 de S. Depois eu cancelo o 1, considero só o 2 e obtenho só o G2 de S. E aí eu somo elas para obter a minha expressão final. Tá? Então esse loop aqui representa esse processo de repetir para as demais entradas e demais saídas, né? E até obter uma função que eu consigo rearranjar ou organizar para ser a minha função de transferência. Tá? Então, a função de transferência, como a gente viu, é a expressão que relaciona a entrada com a saída, ou as entradas com a saída. Depois que a gente obtém esse fluxograma, ele só é para chegar na função de transferência. Mas lembra, a gente não para por aqui. O que a gente faz depois que obtém a função de transferência? Aplica a transformada inversa aqui. Lembra aqui, ó, para aplicar Laplace, a gente aplicou Laplace no modelo das variáveis de desvio. Ó. Então, quando a gente aplica a transformada inversa, a gente volta para a minha resposta nas variáveis de desvio. E isso aqui é muito importante. A gente não terminou de resolver, a gente ainda precisa somar com o estado estacionário para achar o valor real da nossa variável. Bom, na saída. E isso por isso que esse valor aqui tem que ser conhecido lá no passo 1, tá? Aqui no 1b. Para que aqui no final eu possa somar com o valor da variável de resposta no desvio para obter o valor real. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Beleza. Então vamos ver um exemplo agora. Vamos aplicar esse algoritmo aí que a gente acabou de ver para um problema que é parecido com um dos problemas que a gente viu na aula anterior. Tá? Vamos voltar lá para o problema do tanque de mistura, certo? Que a gente trabalhou lá no exemplo 6 da aula 12, certo? Então a gente tinha aqui um tanque de mistura, volume constante, tá certo? Tá? Representei ele genericamente aqui. E a gente desenvolveu lá naquele exemplo a função de transferência para esse tanque para dois casos. Quem lembra?
Quais eram os casos que a gente obteve a função de transferência desse tanque de mistura? Passado, aí faz tanto tempo assim. A gente obteve para dois casos. Primeiro, a gente obteve a função de transferência considerando que só x1 variável. E depois a gente obteve a função de transferência considerando que tanto x1 quanto x2 variável. Tá? Então a gente fez esses dois casos. E aí a gente viu também que lá no final a gente chegou em uma função de transferência x de s, até antes mesmo de aprender sobre a propriedade de soma, né, que ela era a soma das funções de transferência individuais das minhas entradas. Tá? Então a gente chegou lá em uma expressão dessa forma. Bom, vamos considerar aqui para esse sistema o balanço de massa, tá? O balanço de massa global, acúmulo igual a entrada menos saída, eu tenho duas entradas e uma saída, e em seguida considerar o balanço por componente, em que esse balanço por componente vai ser o componente, né, da saída. Tá? Então aqui o acúmulo do componente da saída, mais, né, o que entra dele menos o que sai dele. Ok? Bom, então eu tenho os dois balanços para o meu sistema, o balanço de massa global e o balanço por componente na saída. Assuma que o volume permanece constante, tá? Então vamos considerar primeiro o caso de volume constante, devido, né, a uma linha de transbordo não mostrada, porque por mais que às vezes a vazão mude, isso daí se aumentar muito, né, derrama e o volume permanece constante. Consequentemente, a vazão de saída é igual à soma das vazões de entrada, que seria o estado estacionário lá da equação do balanço de massa global, aqui, ó. A composição de entrada x1 e as taxas de fluxo de entrada W1 e W2 podem variar. Tá? Então eu tenho três variáveis aqui para o problema que vão estar variando. x1, x2, que a gente já desenvolveu lá no exemplo anterior, porém agora, na verdade, não é x2, tá? É W1, W2 e x1 que a gente já desenvolveu lá no exemplo anterior, x1, né? E vamos considerar x2 constante, tá? Vamos considerar, né, porque aqui é um soluto puro, que a concentração dele, né, como nós vimos lá, é igual a 1. Tá? Poder variar significa o quê? Significa, por exemplo, né, lá na minha entrada, meu W1, se não me engano, era 600 kg por minuto. Se isso aqui sofre uma perturbação, vamos dizer que a bomba de alimentação lá, ela tem, né, no mecanismo dela lá uma certa oscilação, tem um certo, ela sofre alguma cavitação e tem lá, né, também uma variação no bombeamento. Pode ser que em algum momento isso aqui caia para 599 e em algum momento isso aqui aumente, venha um pouquinho mais, né, 601. Às vezes a bomba não consegue ficar lá medindo e mandando exatamente o que a gente quer. Tá? Isso aqui vai ficar oscilando no valor aqui dentro. Okay? Vamos considerar, né, W2, né, no set point vale 2 kg por minuto. Aqui é a mesma coisa. Pode acontecer que hora vem 1,99, hora vem 2,1, tá certo? Então isso aqui varia também, porque a bomba aqui ela pode, né, variar o valor da vazão na alimentação nesse intervalo. A composição, ela vem lá de um tanque de mistura com composição X1, né, esse soluto ali, de 0,05. Mas vai que tem algum problema lá no tanque lá atrás, e hora vem 0,49, hora vem 0,51, tá? Algo nesse intervalo. É 0,049, né?
Tá? Só um intervalo de oscilação que eu suponho que pode acontecer, mas poderia ser pior, poderia vir 580, poderia vir mais, poderia vir 620, tá? Mas vejam que tudo isso está suscetível à oscilação na entrada. E se qualquer oscilação ocorrer aqui na entrada, vai impactar na minha vazão e na minha composição de saída, certo? X2 é o soluto puro, então vamos dizer que eu não solubilizei ele lá atrás para mandar ele aqui. Digamos que um componente sólido, que ao invés de pôr ele num líquido e mandar ele para cá com uma certa concentração, igual eu estou fazendo aqui, eu pego o sólido puro e alimento aqui. Então, nesse caso, ele está isento de perturbação, porque ele está com a pureza, né, do valor padrão. Mas poderia ser diferente, tá? Poderia variar também. A gente vai fazer o problema aqui do exemplo, considerando que não varia, mas eu vou explicar o que a gente faria se isso variasse também, tá? Bom, derive as funções de transferência que relacionam a composição de saída com as três variáveis de entrada, W1, W2 e X1. Quem que é a minha composição de saída? Que variável aqui que é a minha composição de saída? X, né? E a minha composição de saída, exatamente. Quais são as funções de transferência que eu preciso derivar, então? Ele quer ali com relação a três variáveis. Então, eu vou ter quantas funções de transferência? Eu tenho três entradas e uma saída. Quantas funções de transferência eu vou ter? Três. Eu vou ter uma G1 de S que relaciona a minha saída com uma das minhas entradas. Uma segunda função de transferência que relaciona a minha saída com a minha outra vazão de entrada. E a minha terceira função de transferência que relaciona a minha saída com a minha composição X1 na entrada, que pode variar. Tá? X2 não, porque X2 é constante. Então, eu posso achar as três funções de transferência. E aí, para achar a global, eu faço o quê? Ele vai pegar só as que vai variar, então. Sim, isso. Só quem pode causar uma perturbação. Né? No caso, então, as duas vazões e a composição podem causar uma perturbação na minha saída. Então, a minha função de transferência, no final, vai ser, né, uma combinação das três funções de transferência. Minha função de transferência é global. Tá? Então, é isso que a gente precisa obter. Então, se a gente for olhar, poderia fazer isso pensando lá no nosso fluxograma, tá? Poderia fazer de duas formas. Ou eu considero as três variando, já de cara e chego na expressão final, ou eu poderia aqui considerar que W2 e X1 é constante e achar a função de transferência só para W1 variando, ou considerar W2 constante, né, W1 e X1 constante, considerar que só W2 varia e achar essa função de transferência, ou eu poderia considerar que W1 apenas varia, os demais são constantes, e achar a função de transferência G3. Eu poderia fazer, então, dessa forma aqui. Bom, vamos lá. Primeiro, olhando para o nosso modelo, se eu considerar que essas três variáveis aqui, W1, X1 e W2 podem variar, o meu modelo ele é linear ou ele é não linear? Meu modelo composto por essas duas equações. Se eu considerar que W1, W2 e X1 podem variar. Oi? Linear. Não linear. Por quê? Porque
segunda equação, W vai multiplicar por x1. Isso, aqui ó. Se uma das equações não for linear, o modelo todo já não é linear. E aqui, ó, nesse termo aqui que eu estou apontando, tem um produto de W1 por x1. Um produto de duas variáveis para se definir a função fique não linear. Beleza? Bom, então vamos lá. Aplicando o nosso algoritmo, então. O ponto 1, determinar os valores do estado estacionário. Tá? O valor das variáveis de saída do estado estacionário. Para determinar o estado estacionário, eu considero o termo do acúmulo igual a zero. Tá? Então, se eu considerar o termo do acúmulo igual a zero, a primeira expressão vira isso aqui, e a segunda expressão vira isso aqui. Bem? Se eu considerar o termo do acúmulo igual a zero. E eu conheço as minhas entradas. Tá? Até já coloquei para vocês lá, que são os valores lá do problema do exemplo da aula anterior. Eu só não conheço as minhas saídas. As minhas saídas são W e X. No balanço de massa global, no estado estacionário, eu acho minhas saídas. Está entrando 600 em uma corrente, 2 na outra, quanto está saindo? Então, balanço de massa simples. E olhando para a minha outra expressão, eu conheço a composição de entrada e conheço as vazões individuais. Resolvendo o balanço de massa por componente da saída, eu obtenho aqui a fração desse componente. Tá? Então, na saída, fração do componente 0,053. Veja que ela está muito mais próxima do valor dessa aqui do que dessa aqui de 1, porque essa vazão é muito maior. Então tem muito mais peso para que a concentração tenda à composição dessa corrente. Ok? Beleza. Então determinado o estado estacionário, tranquilo. Etapa 2. Precisa olhar para o modelo e saber se ele é linear ou não linear. A gente já fez isso e acabamos de concluir que é não linear. Se é não linear, como que a gente obtém a expressão nas variáveis de desvio? Expansão em série de Taylor. Aplica a expansão em série de Taylor, tá? Linearizado no primeiro termo da derivada. Fazendo isso, certo? O que eu vou fazer? Vou pegar minha expressão aqui, e aí eu vou ter a minha função, na verdade não é essa daqui, é a do estado dinâmico. Tá? Vou pegar essa daqui, que tem o termo da derivada aqui, e eu vou escrever ela na série de Taylor. Na série de Taylor é a derivada do termo dinâmico, tá? Que tem ρ e v constante, então por isso eu vou ficar para fora da derivada. Isso é igual a derivada da minha função, que é a função aqui que eu tenho aqui em cima, em relação a uma das variáveis, vezes o ponto menos o estado estacionário, mais a derivada da outra variável, vezes o ponto menos o ponto no estado estacionário, mais a derivada da outra variável. Eu tenho a minha f, nesse caso, se eu olhar lá para a minha expressão, ela é f de x1, x2, x1, w1, w2 e x. A minha saída ela também varia. E ela varia em função das entradas. Então eu tenho 4 derivadas. Pela expansão em série de Taylor, cada termo é a derivada em relação à variável, da função em relação à variável, vezes a diferença do estado real menos do estado estacionário. E quando a gente faz isso aqui é x', certo? X menos x bar. Isso aqui é x1'. Isso aqui é w1'. E isso aqui é w2'. Falta só achar as derivadas, tá? Essa minha f aqui, ela é igual à minha função igual ao estado estacionário, tá? Então essa f de x1, w1, w2, x, ela é igual
ao que eu tenho lá, W1 barra vezes x1 barra menos barra mais W2 barra vezes x2 barra menos x. Então essa é a minha F. Agora nós derivamos essa F em relação a cada uma das minhas variáveis, tá? Para obter a derivada da F em relação a x1, derivada da F em relação a W1, a derivada da F em relação a W2 e a derivada da F em relação a x. Bom, se essa aqui é a minha F, aqui, pessoal, qual que é a derivada dessa expressão aqui em relação a x1? Se eu derivar isso aqui em relação a x1. Não tem nada desse lado, né? Esse termo dá zero. Aqui x1 está aqui, vezes W1, derivada de x, constante de x, né? Então, W1. Se eu derivar em relação a W1, eu obtenho o quê? Esse termo não tem W1, né? Então dá zero. X1. Se eu derivar em relação a W2, minha expressão, isso aqui dá o quê? Se eu derivar em relação a x, isso. E x2 no estado estacionário eu conheço, né? x2 é constante. Então isso aqui vai dar o menos x. Só está em ordem diferente, tá? Mas a gente vai ver exatamente o que a gente obteve aqui. Tá? Não está na mesma ordem. Daí eu quis, né, fazer junto com vocês. Bom, obtive as 4 derivadas. O que a gente faz com elas? Onde que a gente precisa delas? Por que a gente precisa dessas derivadas? Para substituir elas onde? A gente vai pegar cada uma dessas derivadas aqui e vai substituir elas onde? Qual que é a única expressão que a gente tem elas? Na série de T. Então agora a gente vai substituir isso aqui. E isso aqui vai se tornar a variável de desvio. Bem, fazendo a substituição, a gente obtém a expressão do número escrito em termos das variáveis. Tá? Que é aquela expressão, né? Lá mais assim. Bom, está escrito nas variáveis de desvio. Agora, a gente faz o que com isso? Qual que é o próximo passo? Quando está na variável de desvio. Aplicar a transformada de Laplace. Então agora a gente aplica a transformada de Laplace. E daqui a gente passa para cá. Tá? Considerando x' de 0 igual a 0, o termo da derivada, quando a gente aplica a transformada, se vocês olharem na tabela de derivadas, vocês têm o termo da condição inicial que aparece. Porém, como a condição de inicial é igual a 0, sobra só esse termo aqui. Então vejam que isso aqui é o que eu obtenho ao aplicar a transformada de Laplace. Bom, o que é constante fica para fora aqui. E o que é variável, que é o desvio, se torna uma função de Laplace. Um termo de Laplace. Agora isso aqui eu vou reorganizar em função de quem? O
Quem que eu quero que apareça do lado esquerdo da minha função de transferência global? Uma função de transferência global qualquer. Quem que eu quero explicitar? Quem que eu quero deixar do lado esquerdo? A variável de saída, a variável de resposta. Quem que é aqui no nosso caso? X, a função de saída. Então eu vou pegar esse x que está do lado direito aqui, vou passar do lado esquerdo, e aí vou deixar em evidência. E desse lado eu vou deixar todos os demais. E aí eu vou dividir todo mundo por dado. Por que que eu vou dividir todo mundo por dado? O que vocês acham? Quando eu passo de lá para cá, acabou. Mas W no estado estacionário, né? Então, W. Divido todo mundo por dado. Para quê? Se eu dividir todo mundo aqui por dado, esse aqui vai dividir por W no estado estacionário. Tá? E esse aqui também, quando eu faço isso, eu gero isso, e esse termo aqui se torna 1. Quando eu faço isso, eu tenho a condição de escrever esse meu termo aqui naquela função naquela forma que eu comentei com vocês na aula passada. Se eu chamar isso aqui de tal, esse termo aqui vai poder ser reescrito como tal S mais 1, que é a forma da constante de T. Tá? E eu vou buscar sempre ter ela ou representar ela, porque lá na linha 6 da nossa tabela de passos, eu tenho essa função já de constante de tempo pronta para aplicar a transformada inversa e poder voltar para a variável de desvio. Ok? Bom, então agora eu vou chamar isso aqui de tal, chamar isso aqui de K1, vou chamar, acho que o livro ele deu uma trocada aqui, ele chamou isso aqui de K3 e isso aqui de K2. Tá? Então aí os termos eles acabam invertendo quando a gente for passar para a próxima etapa. Tá certo. Mas ele chama de K1, K3, K2. Quando a gente passa para a próxima etapa, ele traz o W2 para cá e puxa o W1 para cá. Tá? Então, tá certo, mas ele usa uma ordem diferente. Então, abreviando esses termos, a gente obtém aqui uma função de resposta de saída que, de maneira global, vai ser, veja, nosso x' de S, que é quem a gente queria do lado esquerdo desse dado, que é a nossa resposta, igual a função de transferência associada à perturbação na composição x1 vezes a entrada da composição x1, mais a função de transferência associada à perturbação na variável W2 vezes a variável de entrada W2, Laplace, mais a função de transferência associada à variação na entrada W1 vezes a transformada da variável W1. Então, se eu olhar, vejo que a gente não fez um por um, tá? A gente fez já de maneira a ter a forma da expressão direta. Poderia ter feito um por um, sim. Mas aí aqui, ó, na série de Taylor, primeiro eu ia fazer, considerando que não tinha essas duas variações aqui, ia obter uma função de transferência. Depois eu ia fazer
fingindo que não tinha essas duas perturbações aqui e ia obter outra função de transferência. E depois ia fingir que não tinha essas duas aqui e ia obter uma outra função de transferência. Eu iria obter cada uma delas de forma isolada e chegaria nessas três aqui. E aí, para escrever a global, né, a primeira vezes a perturbação da primeira, mais a segunda vez a perturbação da segunda, mais a terceira vez a perturbação da terceira, pela propriedade sumativa da função de transferência. Ok? Dúvidas, perguntas? E agora, o que a gente pode fazer com isso? Essa função de transferência. O que ela serve? Ter função de resposta. E como que a gente faz isso? Transformado inverso. Mas antes da transformada inverso, a gente precisa saber o quê? Sim, mas para a gente aplicar a transformada inversa, a gente precisa conhecer mais alguma coisa. O que falta mesmo? Preciso conhecer a forma da perturbação. Se é um degrau, se x1 linha de S é um degrau, se ela é um impulso, se é um pulso retangular, se é um senoidal, se é uma rampa. Mesma coisa para as demais. Se eu tiver a perturbação dos três, eu preciso conhecer cada um. Se eu tiver a perturbação só de uma delas, as outras duas são iguais a zero. Tá? Então, eu preciso conhecer agora a perturbação, aí eu poderia aplicar a transformada inversa e avaliar como a composição vai variar aqui ao longo do tempo. Tá? Essa é a ideia de trabalhar com a função de transferência. Bom? Mas a gente vai parar por aqui. O problema pedia para obter a função de transferência. Bom? Vamos para o próximo exemplo, então. A gente obteve as três de forma direta. Voltar, vocês estavam copiando, né? Vou deixar mais um minutinho aí para vocês terminarem de copiar. E aí a gente vai para o exemplo 11. Bom? Bom, vamos lá então. Próximo problema. No próximo sistema, a gente vai trabalhar com balanço de massa e energia juntos, tá certo? Para um reator CSTR. O mesmo reator CSTR que a gente já desenvolveu esses modelos lá no exemplo 11 da aula 6, tá? Lá atrás, então a gente considerou o termo do acúmulo, né? Usou lá a variação infinitesimal, viu entrada, viu saída, geração, consumo, né? E chegamos aqui para esse balanço de massa e esse balanço de energia, tá?
Balanço de massa, variação da concentração, igual a entrada menos a saída, menos o consumo. Balanço de energia, variação da temperatura, igual a energia que entra e sai associada às correntes, mais energia gerada, no caso porque a reação ela é isotérmica, e aí esse ΔH fica positivo, mais a perda de energia por convecção trocada por encaminhamento. Lembremos que aqui a gente tem a constante de velocidade que segue a Reynolds. Tá? E a Reynolds K igual a K0 PZ elevado a menos vezes por aí. Vamos ver isso vai cinético. Smart. Eu tô com medo, mas eu não também. Sim. Eu acho que a gente já pensou nisso. Já vimos, né? Isso aqui então a Reynolds. Vejam que se eu colocar esse carro aqui igual a isso aqui dentro, automaticamente, né, se esse carro é constante, uma função da temperatura, isso aqui é não linear, claramente. Porque eu vou ter, só de eu ter o t na exponencial, já é não linear. Mas além de eu ter o t na exponencial, além disso, esse termo ainda está multiplicando CA, que é a concentração de saída, que também é variável. Então, tem a linearidade advinda da exponencial, não linearidade advinda da exponencial, e a não linearidade advinda do produto de K pela concentração. Ok? No entanto, é possível encontrar funções de transferência aproximadas relacionando as entradas e as saídas desse sistema usando série de T. Tá? Para o caso em que a vazão volumérica, né, aqui no balanço de massa, ou mássica, aqui no balanço de energia, e as condições de entrada CA e T são assumidas constantes, tá? Não variam, derive a função de transferência que relaciona as variações na concentração do reator às variações de temperatura do fluido de resfriamento TC. Então eu quero uma função de transferência, eu vou chamar aqui de G1 de S, que CA é a minha saída. Como que o CA ele responde a uma perturbação na temperatura do fluido de aquecimento do reator. Se eu mudar a temperatura do fluido, eu afeto a temperatura do reator, certo? Porque tem uma convecção associada ao gradiente. Se eu afeto a temperatura do reator, eu afeto a constante de velocidade. Se eu afeto a constante de velocidade, eu afeto a cinética. Se eu afeto a cinética, eu afeto na saída a concentração de ar. Tá? Então, vamos achar uma função de transferência que permite relacionar isso. Com que, se qualquer oscilação ocorrer na temperatura do fluido de resfriamento, como que isso vai impactar a concentração de ar lá na saída do reator. Tá? Bom, vamos lá. Primeiro passo, obter os valores no estado estacionário. Os valores de quem? Das minhas variáveis de saída. CA e T. Para obter CA e T no estado estacionário, a gente pode colocar isso aqui igual a zero, colocar isso aqui igual a zero, e aí resolver para CA e T. Todos os parâmetros do problema estão lá no exemplo 11 da aula 6, tá? Tem que resgatar lá para saber os valores numéricos. Então lá tem o valor de W, de C, de TI, de CAI, de V, tá? Tem tudo lá. Energia de ativação, tudo. Mas eu vou precisar achar CA e T. Para resolver isso aqui, mesmo sem o termo da diferencial, é um sistema de equações algébricas não linear. Porque o T está na exponencial isso aqui. Como é que eu vou isolar o T a partir daqui para juntar com o T que está aqui para conseguir resolver essa equação? Então, um sistema de equações algébricas não linear. Aí eu poderia usar lá o método da substituição, do meio intervalo, ou da tangente, ou o método o método de Newton-Raphson, tá?
E aí eu usei o método de Newton-Raphson, tá? Um algoritmo do Fsolve, da função Fsolve em Python. Deixei lá para vocês disponível no Google Classroom, tá? O código para resolver. E aí a gente chega aqui no estado estacionário, a concentração vale 0,5 aproximadamente e a temperatura 350. Isso não é, nesse caso aqui, não é trivial igual no exemplo anterior. No exemplo anterior, vou fazer o passo 1, né? Estado estacionário, eram duas equações lineares simples. Né? A gente obteve aqui o valor de W e de X tranquilamente. Já que não seria tão tranquilo, tá? Porque ele exige uma solução interativa, tá? Então, por conta disso, usei o método de Newton-Raphson para achar isso. Bom, agora a gente precisa linearizar nossa expressão. Ou, no caso, melhor, as nossas expressões, né? As nossas expressões são aqui o balanço de massa e o balanço de energia. Se eu olhar aqui para as minhas expressões, eu vou ter, no caso do balanço de massa, né, se eu linearizar, né, buscar linearizar usando a série de Taylor, eu vou ter aqui um termo da minha função do lado esquerdo, que é a variação do CA, e do lado direito eu vou ter mais dois termos com relação à variação da concentração e com relação à variação da concentração aqui também. Já, para minha, no caso, eu tenho que ver quem são minhas variáveis, né, de desvio também. No balanço de energia eu tenho a temperatura, que vai variar em função da temperatura da concentração e em função da temperatura do encamisamento. Então, as minhas funções, né, as minhas F's aqui no caso, elas vão ser funções das variáveis de desvio. Quem que pode ter desvio? A temperatura pode variar, porque a temperatura do encamisamento variou, porque a concentração, por consequência disso, pode variar. Então, essas aqui são as minhas três variáveis de desvio. Bem? Bom, no balanço de massa, eu tenho concentração? Tenho, né? Eu tenho temperatura? Balanço de massa, tem certeza? Eu tenho K lá, né? E K não tem temperatura dentro. Então, eu tenho temperatura. Eu tenho temperatura de encamisamento, que é o TC. Não, esse é o único que eu não tenho. Então, a minha variação da concentração, na variável expressa em termos de série de Taylor, vai ser a derivada da minha F em relação a T, a CA ou a T, vou escrever primeiro CA, até a ordem que eu falei para você, CA vezes CA' mais a derivada de F em relação a T vezes TI. Porque eu não tenho TC, né? Na verdade, eu poderia escrever, mas é igual a zero. É a derivada da minha função F em relação a TC. Isso aqui é igual a zero. Eu não tenho. Para o balanço de energia, a variação da temperatura na variável de desvio vai ser igual à variação da função vezes isso aqui. No balanço de energia, sim, eu tenho todas as minhas variáveis, né? Tenho também a variação de F com relação à temperatura do encamisamento. Então, no balanço de massa,
esse último termo aqui, né? Vale zero. Bom, então para a gente desenvolver isso aqui, eu preciso achar as derivadas. O termo da derivada de F em relação a CA é multiplicado pelo CA no estacionário. Ah, não, aqui não. Perdão. Embaixo também. Né? Embaixo também. É a variável de desvio. Tá? No caso, fazer para os dois casos. Para o balanço de massa, a minha F de CA e T vai ser igual a Q vezes CA menos CAI. Concentração de entrada menos concentração de saída menos V KCA. E no caso do balanço de energia, a minha F vai ser, quem está lá embaixo, WC vezes T menos T, né? Menos W VKCA CA mais U vezes A TC menos T. E a minha F do balanço de energia. Ah, faltou dividir por esses termos aqui. Ó. Eu tenho que isolar o termo da derivada, então tem que dividir todo mundo por V aqui. Eu tenho que dividir todo mundo por V, C aqui também, tá? Então isso aqui dá divide por V. E isso aqui tudo também divide por V. Então essas são as minhas funções F's de cada um dos balanços que eu vou ter que derivar para encontrar os termos da forma linearizada dos meus balanços. Hein? Bom, então tá. Então eu preciso encontrar essa derivada aqui, essa derivada aqui, essa derivada aqui, essa aqui e essa aqui. E aí, para substituir ali, eu vou chamar isso aqui de A12, isso aqui de A11, esse aqui é A11, esse aqui é A12, esse aqui é A21, esse aqui é A22 e esse aqui é B2. Tá? Bom, então vamos achar cada uma das derivadas. Primeiro as duas aqui do balanço de massa, que são mais simples. Se eu derivar essa função f aqui em relação a CA, o que sobra aqui? T sobre B e K. Menos Q sobre V, né? Tem o sinal do menos aqui. Menos Q sobre V. Menos Menos. Tá. Esse aqui o V já cortou aqui. Derivada de KCA é só K, né? E aqui, menos Q sobre V. Então, esse aqui é o meu A1, tá? Bem, próximo passo, derivar F em relação a T, tá? T. Onde que tem T na expressão do balanço de massa mesmo? No K, né? Então, você só tem lá, esse primeiro termo todo aqui, a derivada é igual a zero em relação a T, certo? Aqui eu tenho KCA. Quanto que é a derivada de a zero vezes D elevado ao menos sobre LP em relação a T?
Derivada de 1 sobre T elevado a n. É a derivada disso aqui vezes a função elevado ao próprio menos e sobre RT, certo? Regra da cadeia. Bem, lá no cálculo 1. Então, se eu derivar isso aqui em relação a t, quanto é a derivada de menos 1 sobre t? Ln de Não, a derivada do ln, que é 1 sobre a variável, né? Derivada de ln de x, que é 1 sobre x. Quanto que é a derivada de menos 1 sobre x? Menos 1 sobre x, né? Ou a mesma coisa que t elevado a menos 1. Se eu passar isso aqui para cá multiplicando, subtrair 1 aqui em cima, vai ficar o quê? menos 1 sobre T. Certo? Então, derivando isso aqui em relação a t, vai ficar o quê? Beleza? Então, aqui é a minha derivada CA mais uma constante, né, que ficou para fora multiplicando o K. Então, isso aqui vai dar K0 CA vezes E elevado sobre RT ao quadrado vezes E elevado a menos 2. Ok? E isso aqui vai ser o meu aula 2. Pronto, achei o A1, 2 e o A1 e o A2. Seria agora, bastaria eu substituir isso aqui e isso aqui. Que pronto, eu tive meu balanço de massa nas variáveis de desvio e a partir daqui eu consigo resolver o meu problema. Agora vamos obter a derivada aqui de F. Legal. A derivada de F em relação a CA, a derivada de F em relação a T e a derivada de F em relação a TC. Em relação a CA, se eu derivar isso aqui em cima, o que sobra? K sobre você. Certo? Se eu derivar em relação a t, Menos da C. dá c, esse primeiro é constante, o segundo sobra só a constante. Mais derivada do k, que a gente acabou de ver lá quem que é, né? Porque a temperatura também está aqui, tá? Isso aqui sobre todo mundo sobre você, cara, tá? Vai ficar delta H CA K0 vezes E sobre RT ao quadrado vezes E elevado sobre RT. E aqui no último termo, em relação a T, menos 1 vezes A. Né? Então, aqui todo mundo dividido por menos. Tá? Bom, em relação a TC, ele vai em relação a TC, sobra quem aqui? Nessa expressão? Só no último termo, quem? Bom, então depois vocês podem conferir, mas é basicamente isso que a gente obteve aqui, tá? Esses 5 termos aqui, tá? Em que aqui é
o termo A21, aqui é o termo A22 e aqui é o termo B2. Então, com cada um desses termos eu consigo escrever a minha expressão do modelo em termos das variáveis de desvio, certo? Bom, mas quem que a gente queria mesmo, lá no início? Não era a função de transferência G de S que relacionava como a perturbação na temperatura do sistema de resfriamento afeta a concentração? Não era isso aqui? Então, eu preciso encontrar isso aqui. Para eu encontrar isso aqui, eu vou aplicar Laplace em ambas as funções das variáveis de desvio. E aplicando Laplace em ambas as funções das variáveis de desvio, eu obtenho isso aqui. Já com os termos ali dos coeficientes resumidos, né? Para não virar uma expressão monstruosa, gigante. Não dá para a gente enxergar direito. Então, eu quero relacionar quem? CA com TC. Certo? É isso que eu quero relacionar. Percebam que nessa expressão aqui, CA com TC, eu tenho T ainda, né? Eu não quero T na relação CA-TC, eu só quero a função de transferência CA e TC. Mas T, na expressão do balanço de massa aqui em cima, é função de CA também. Então eu posso isolar na função de cima o meu T. Ó, na função de cima ali eu posso escrever o T' de S igual a S menos A1 CA dividido por A12. Posso escrever o meu T' assim, na função de cima, e substituir ele na função de baixo. Ok? Então eu isolo ele na função de cima, né? Elimino ele na função de baixo, substituindo ele aqui. Então, substituindo T' na linearização do balanço de energia, eu tenho uma expressão final que só vai ter CA' e TC'. Agora aqui eu passo, né, o CA para o outro lado, coloco tudo em evidência, deixo o TC' desse lado, passo o TC' para lá dividindo, eu o coeficiente do CA para cá, né, faço uma operação aqui de multiplicação cruzada, e chego numa expressão que era o que eu queria. A função de transferência, a razão de resposta CA em função da entrada TC. E aí, então, eu tenho a minha função de transferência, que a partir dela eu posso, conhecendo que tipo de perturbação ocorre em TC, qual vai ser o efeito, como a concentração vai se comportar no reator, na saída. Beleza? Trabalhoso. Né? Mas por isso que a gente vai fazer um trabalho nessa segunda etapa, para vocês desenvolverem e praticarem bastante isso daí. Tá bom? Não só é para ter uma questão na prova, só olha lá. Tem que fazer em várias aulas. Né? Tá? Bom, então, tem um problema aqui, tá? Que eu vou deixar como atividade para vocês, que é linearizar o modelo do exemplo 3, lá da aula 12, considerando a vazão de saída do tanque como uma função raiz, tá? Como é raiz aqui, raiz de H é H elevado ao meio, isso torna aquela expressão do exemplo 3 da aula 12 não linear. E aí eu vou deixar como atividade para vocês praticarem linearizando aquela expressão e obtendo a função de transferência com a função linearizada. Ok? Dúvidas, perguntas? Não? Bem, então por hoje é isso, tá, pessoal? As principais referências da nossa aula. Obrigado pela atenção de vocês e a gente continua daí já na segunda. Bem, bom feriado para vocês amanhã.